Boa tarde, paz de Cristo. Hoje é dia 2 de julho de 2024. Nós vamos continuar aqui com o assunto da igreja primitiva na época dos apóstolos. Então, seguindo a linha de pensamento do vídeo anterior, do segundo vídeo, quando isso aqui é o terceiro, então a igreja ela era pequena em número, todos da mesma raça, todos obedientes à vontade do Senhor, todos na comunhão do Espírito de Deus. Pouco governo humano era necessário. Esse governo era administrado pelos 12 apóstolos, os quais atuavam como um só corpo, sendo Pedro apenas o porta-voz. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sal insípido, que não tem gosto. Então, na governança dos apóstolos, vê-se que o autoconceito dos apóstolos, tanto pelos crentes como pelo povo, eles tinham um autoconceito, certo? No meio do povo. Principais tópicos doutrinários na pregação de Pedro. Eu vou aqui citar 3 tópicos A, B, C, sendo que o primeiro tópico de A, o caráter messiânico de Jesus. Então Pedro abordava assim, isto é, que Jesus de Nazaré era o Messias, o Cristo esperado por Israel, e que agora reinava no reino invisível do céu. Os membros da igreja deviam demonstrar lealdade pessoal, reverência e obediência, certo? Item B, diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Então, Pedro dizia assim, Jesus foi crucificado, ressuscitado dos mortos e agora estava vivo, como cabeça da igreja, para nunca mais morrer. Então deduz-se que a própria Bíblia esclarece isso também, que Jesus Cristo subiu ao céu vivo. Isso é um resumo dos tópicos que Pedro abordava. O terceiro tópico que Pedro abordava, um resumo também. O terceiro ponto era a segunda vinda de Jesus Cristo. Isto é, o mesmo Jesus que foi elevado ao céu, no tempo determinado voltaria à terra para reunir a sua igreja. Então, fora esses registros, aliás, fora esses tópicos que Pedro abordava, um outro assunto há registros de várias pregações de Pedro e nenhuma dos outros discípulos nesse período. Pode-se pensar que Pedro era o único pregador? Não, não, não. A leitura cuidadosa da história demonstra que os apóstolos e toda a igreja davam testemunho do Evangelho. A igreja, com 120 membros, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos se transformaram em pregador da palavra. No fim desse período, encontramos Estevão, elevando-se a tal eminência como pregador que os próprios apóstolos ficaram ofuscados. Esse testemunho universal foi uma influência poderosa no crescimento rápido da igreja. O esforço deste punhado de homens necessitava de auxílio sobrenatural, pois iam sem armas materiais nem prestígio social. Transformou uma nação, tendo de enfrentar também os poderes da Igreja Nacional e do Estado. Então, naquela época existia uma igreja nacional e do Estado, certo? Então, estou aqui relatando a igreja primitiva, os verdadeiros seguidores de Cristo, certo? Eles eram separados, isolados da política do Estado, certo?
esse testemunho. Então, esse auxílio sobrenatural manifestou-se na forma de operação de maravilhas. Os milagres apostólicos foram considerados como os sinos que chamam o povo para adoração. Havia milhares de curas de enfermidades, curas. Esse poder não estava limitado a Pedro, nem aos apóstolos. Vou abrir um parênteses aqui, um comentário. Então, o pessoal não compreende que os detentores do Espírito Santo, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, são ungidos por Deus, certo? Eles estão prontos para fazer a obra de Cristo, certo? Então não era só Pedro, o pessoal não compreende. Esse pessoal, como diz a Bíblia, né? São guias cegos, porque Jesus mandou Pedro fazer a obra, então até hoje eles estão achando que Pedro está fazendo a obra, até hoje. Pedro está morto, o corpo dele foi para o cemitério. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo desceu na terra, o Espírito Santo está ordenando as pessoas para fazer a obra de Deus. Então, desde a época que Pedro morreu, Deus sempre teve os ungidos para fazer a obra de Deus. Tanto aqui como acolá, os quatro cantos da terra, dependente de dominação, de placa de igreja, certo? O problema é que a igreja, a igreja, uma igreja aí, que ela, vamos dizer assim, que ela tomou para si poder de fazer milagre, certo? Ela patenteou o poder de fazer milagre, patenteou que Pedro era é o ungido eternamente. Não, não, não. Havia Pedro, havia Estevão, outros Pedro, certo? Desde aquela época Deus levantou outros Pedro, e até hoje está levantando Pedro. O Espírito Santo é soberano. Então eles são guias cegos, eles não percebem, não entendem que o poder de Deus, ele age na terra. Está relatado na Bíblia. Quem sou eu para aqui? Certo? Está tudo na Bíblia. A história de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. O pessoal não compreende o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Então eles acharam que Pedro era santo, era o único homem santo, o único que pode salvar a humanidade. E a igreja deles, só eles que vão para o céu. Sem Pedro ninguém vai para o céu. Que mediocridade isso aí. São verdadeiras mentes de galinhas. Ficam ciscando para trás, ciscando. A galinha assim, ela cisca para trás. Cisca. Não vai para frente, não olha para o futuro. Espírito Santo está operando na terra. Desde a época que Cristo, ele falou, eu vou para o céu, para que o Pai possa mandar o Espírito Santo. Estarei convosco todos os tempos eternamente. Então Cristo está conosco. Então na terra existe os Pedros de hoje. Vários Pedros. Com a vinda do Espírito Santo, certo? Deus derrubou o templo feito de madeira. Deus derrubou, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Deus habita no homem. Por isso que há que haver santidade no homem, para que ele possa ter o selo do Espírito Santo, para que ele possa ter o Espírito Santo. Se ele tiver o Espírito Santo, ele vai profetizar, ele vai fazer maravilhas, milagres, vai operar. Tem 9 dons na Bíblia. Me parece que é 1 Coríntios, capítulo 12. Eu já digo qual capítulo. Está em Coríntios, são 9 dons, certo? Eu vou aqui ver aqui 1 Coríntios. É isso mesmo, tá aqui, tá meio frio, tem um solzinho aqui, mas a gente fica meio... Até a mente da gente, ela não flui adequadamente, por
causa do frio, é capítulo 12 mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, certo? Os dons. Então, há diversos dons, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de cooperações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então aí está os dons que opera na igreja. Então Deus dá um dom para um dom para outro, para quê? Para ninguém venha se gloriar. Dizer que é o poder de Deus, que é o caso dessa igreja. Que existe uma igreja aí que diz que é só eles que salva, só eles que têm que orar. São medíocres, tá bom? Eu vou fechar o parênteses aqui para não falar muito. Continuando aqui, não sei se eu me perdi, está assim, está escrito que prodígios e milagres eram realizados por Estevão. Estas obras atraíam a atenção do povo, motivavam investigação e abriam o coração das multidões para receber a fé de Cristo. Certo? Um vídeo que eu indico a respeito desse assunto de dons da soberania de Deus na Terra, operar de Deus na Terra através do Espírito Santo, é um vídeo que está no YouTube, Avivamento da Rua Azusa, William Seymour, e o Avivamento da Rua Azusa. Eu vi esse vídeo aí, está muito bem elaborado, certo? O derramar do Espírito Santo nesses últimos dias. Isso aí é profecia, né? Bíblica, certo? Lá de Joel. Vejam esse vídeo, aí fala da soberania de Deus. Ali tem cenas de milagres, de curas, certo? A própria Igreja Católica também, nessa época que foi derramado o Espírito Santo nos Estados Unidos, iniciou-se lá, conforme as profecias da Bíblia. A Igreja Católica também enviou membros lá para verificar aquilo e ter um pontapé inicial nesse avivamento espiritual, certo? Então, eles não são leigos, certo? Eu acredito que eles conhecem essa profecia de Joel. Então, se nós fôssemos abordar esse assunto aqui da soberania de Deus, isso aqui dá muito pano para manga, certo? Haveria que ser um vídeo só a respeito disso, de opinião, de parecer, certo? Que está na Bíblia, pelo Espírito. Mas nós vamos encerrar aqui, daí nós vamos para um próximo vídeo, tá bom?